O Teatro Amazonas. Um nome que ecoa através do tempo, que fala de uma era grandiosa, a época dos barões da borracha e seus sonhos extravagantes. Esta casa de ópera permanece como um testemunho daquela época passada, um farol de arte e cultura, no coração da floresta amazônica. Final do século XIX. Uma era marcada por transformações e inovações. Manaus, uma cidade em ascensão, florescendo no coração da Amazônia. A bacia amazônica, pulsando com o ritmo dos seringueiros, que extraíam o látex das seringueiras. Era uma época de grande riqueza e ambição, impulsionada pela indústria da borracha. O Teatro Amazonas nasceu desse fervor, um sonho grandioso que começou a tomar forma. Sua construção, uma saga em si, envolveu muitos desafios e esforços incansáveis. Materiais trazidos da Europa, atravessando o oceano, subindo o rio Amazonas, enfrentando as dificuldades da selva. Um esforço hercúleo, movido pelo sonho de trazer a grandeza europeia para o coração da Amazônia, um lugar remoto e exótico. O Teatro Amazonas foi finalmente inaugurado em 1896, um evento que marcou a história da cidade, um símbolo da nova prosperidade de Manaus, refletindo o auge da Era da Borracha, um marco da civilização no coração da selva, representando a fusão entre a natureza exuberante e a cultura europeia. O Teatro Amazonas tornou-se um imã para a elite mundial. Pessoas de todas as partes do globo vinham para testemunhar a grandiosidade e o esplendor deste lugar icônico. Cantores de ópera, artistas renomados, todos agraciaram seu palco. Era um ponto de encontro para os maiores talentos da época, que se apresentavam para uma audiência ávida por cultura e sofisticação. Os barões da borracha, esbanjando riqueza, eram os principais patronos. Eles não poupavam despesas para garantir que cada apresentação fosse mais grandiosa que a anterior. Suas fortunas alimentaram as deslumbrantes apresentações da casa de ópera. Cada noite, um espetáculo. Cada performance, uma obra-prima de opulência e arte. Histórias dessas noites extravagantes ainda ecoam pelos corredores do teatro. Memórias de festas luxuosas e apresentações inesquecíveis permanecem vivas. Lendas sussurradas em tons baixos, contos de glórias passadas e de uma era de esplendor que ainda fascina. O Teatro Amazonas, um testemunho de uma era dourada, um símbolo de uma época em que a riqueza e a cultura se entrelaçavam de maneira magnífica. Uma época em que Manaus, por um breve e brilhante momento, rivalizava com as grandes capitais culturais do mundo. A cidade se tornou um farol de cultura e sofisticação, atraindo olhares de todo o planeta. Mas, assim como o próprio ciclo da borracha, o Teatro Amazonas eventualmente enfrentou um declínio. O preço da borracha despencou, levando a uma crise econômica. A fortuna da cidade diminuiu drasticamente, afetando todos os aspectos da vida. A outrora vibrante casa de ópera caiu em ruínas. Décadas se passaram e o teatro ficou abandonado. O Teatro Amazonas permaneceu como uma testemunha silenciosa, observando as mudanças ao seu redor. Ele viu as lutas da cidade, sua resiliência e a determinação de seu povo. No entanto, nunca perdeu sua grandeza, mantendo-se como um símbolo de tempos melhores. O espírito da arte e da cultura, embora enfraquecido, jamais se extinguiu por completo. A esperança de um renascimento sempre esteve presente. Hoje, o Teatro Amazonas vive um renascimento, painstakingly restaurado à sua glória original. A Casa de Ópera recebe apresentações novamente, música, dança e teatro enchem seus salões. O Teatro Amazonas é um símbolo do espírito duradouro de Manaus, um testemunho do poder eterno da arte e uma lembrança do passado vibrante da cidade. O Teatro Amazonas se ergue imponente, um farol de cultura no coração da Amazônia.